E aí, meu povo, vamos começar mais uma aulinha, lembrando, livro 2, certo? Já terminamos todo o conteúdo do livro 1, agora vamos partir para o livro 2. A gente vai falar sobre biomas, sobre ecossistemas, os diferentes biomas que a gente encontra pelo mundo. Essa imagenzinha de capa, é bom vocês copiarem essa sequência aí, ó, que já dá para a gente ter uma ideia do que vai vir pela frente, certo? Então, bora lá. Primeira coisa, a gente vai ter que entender essa relação de indivíduo, população, comunidade, ecossistema e a biosfera. Primeiro, o que cada um é e como ele se relaciona, certo? Então, bora lá. Primeira coisa, o indivíduo, eu vou pegar a espécie humana, certo? Como um exemplo, para nos guiar durante essa primeira parte da aula. Então, é o seguinte, o indivíduo ele é o representante de uma espécie. Então, poderia ser um chimpanzé aí, poderia ser uma iguana, tanto faz, escolhi o ser humano, certo? Então, o indivíduo aí, ele é o ser único dentro de uma espécie. Esse indivíduo ele vai fazer parte de uma população. Ou seja, quando a gente está se referindo ao termo população, nos referimos a um grupo de indivíduos da mesma espécie, certo? Então, por exemplo, quando o IBGE vai fazer um censo para saber qual a população brasileira, ele não está preocupado em saber a quantidade de cachorro, a quantidade de galinha, a quantidade de papagaio que tem na casa do povo. Ele quer saber a quantidade de seres humanos, população humana, certo? Então, quando a gente se refere à população, estamos nos referindo a um grupo de indivíduos da mesma espécie. E aí, o terceiro ponto aqui é a comunidade. O que seria a comunidade? A comunidade é quando você tem mais de uma espécie interagindo. Então, no caso aí, você tem espécie humana interagindo com os leões, certo? Então, quando, por exemplo, a gente tendo que interagir com as bactérias ao nosso redor, certo? A gente tendo que interagir com os fungos que nascem no dedo de vocês, dando aquela frieirazinha. Espécie humana interagindo com outras espécies. Então, quando você tem mais de uma espécie interagindo, nós estamos nos referindo a comunidade, certo? E o que seria o ecossistema? O ecossistema é quando você tem essas comunidades, várias espécies interagindo entre elas e interagindo com o ambiente. Então, o que seria o ambiente, professor? São as coisas não vivas, por exemplo, como pedras, como clima, como ventos, como chuva, como temperatura, como disponibilidade de água. Então, o ecossistema ele vai ser constituído pelos organismos vivos interagindo com o seu ambiente. E o que seria a biosfera? A biosfera é o conjunto de tudo que é vivo e que existe na Terra, certo? Mas o nosso ponto é esse aqui, ó, biomas. Professor, mas ecossistemas é a mesma coisa de bioma? Por aí, certo? Os biomas são ecossistemas que vão possuir características semelhantes e que você consegue encontrá-los espalhados pelo mundo. Então, você tem um ecossistema que vai ter um clima X, com os animais X, com a temperatura X, e esse bioma, esse ecossistema, você encontra ele aqui no Brasil, você encontra ele lá na África, uma parte lá na Oceania, você encontra ecossistemas iguais, aí isso vai caracterizar um bioma, certo? Então vamos lá, vamos fechar o nosso quadrinho aqui. Deixa eu só diminuir minha cabeça aqui. Estou muito grande. Sai da frente. Então bora lá. Então um indivíduo ele vai formar uma população, certo? Um indivíduo ele vai fazer parte, melhor dizendo, de uma população que é um grupo de seres da mesma espécie. Essa população, por sua vez, vai interagir com outras populações, aí você tem comunidade. Então, uma população de uma espécie interagindo com populações de espécies diferentes, temos comunidade. Esse conjunto de comunidades vai nos dar o ecossistema. Esses ecossistemas, quando são semelhantes, eles vão estar dentro do mesmo bioma. E tudo isso vai fazer parte da biosfera, que é o conjunto de tudo que é vivo na Terra. Certo? Deixa eu botar meu gancinho. Ok? Então, resumindo aqui, nós temos um indivíduo,
e vai ser de uma mesma espécie, e ele vai estar dentro de uma população. Essa população vai interagir com outras populações, formar uma comunidade. Essa comunidade vai estar dentro de um ambiente que ela vai interagir, os animais, os organismos vivos vão interagir com o ambiente ao redor, formando um ecossistema, que vão estar inseridos dentro de um contexto de bioma e dentro, consequentemente, da Terra, da biosfera, certo? Então vamos lá. Existem alguns biomas mundiais. Quando a gente voltar do nosso recesso, nós vamos tratar cada um desses biomas aí, certo? Hoje é uma coisa mais por cima, mais generalista. E aí também tem uma aula sobre esses biomas mundiais, depois vamos ter uma aula sobre os biomas brasileiros, nacionais, certo? Mas muitos dos nacionais a gente já vai explicar dentro dos mundiais, certo? Então, lembra, o que é que vai caracterizar que ecossistemas são do mesmo bioma? Clima, fauna e flora. Quem não sabe o que é fauna, é o conjunto de seres vivos de uma região, e flora é o conjunto de vegetais de uma região. Então, quando você encontra uma fauna e uma flora semelhantes, vivendo em uma condição climática semelhante também, em diferentes locais do mundo, você está observando o mesmo tipo de bioma, só que em locais diferentes, certo? Os biomas mundiais tem alguns aí, mas tem mais do que isso. A gente vai ver só esses principais, que são os que a gente consegue observar com mais facilidade. As diferenças são bem perceptíveis entre eles. Então, a gente tem floresta pluvial tropical, savana, deserto subtropical. Floresta pluvial tropical, a gente encontra aqui no Brasil dois tipos. A gente tem floresta amazônica, mata atlântica, por exemplo. Savana são os desertos, perdão, a nossa própria, o nosso próprio cerrado, uma espécie, nossa própria caatinga, são bem próximos à savana. Desertos subtropicais, nós temos deserto espalhado pelo mundo todo, tem desde o deserto Saara até um deserto aqui bem próximo do Brasil, no Chile. Campos, a gente tem os pampas, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que é o representante do campo. Floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, são tipos de floresta que a gente encontra lá no hemisfério norte, certo? Mas nas regiões ao norte do mundo. Taiga e tundra são regiões extremamente frias, que você vai encontrar mais ao norte ainda. Por exemplo, coníferas, os pinheiros são dessas regiões aí, bem mais frios, certo? Então é o seguinte, se a gente olhar para o mapa, você vai ver que esses biomazinhos você consegue encontrar em diferentes regiões. Você vê aqui a floresta pluvial tropical, em verde mais escuro, certo? Acompanhe pela legenda aqui do lado direito. Você vai encontrar ele aqui, ó, no Brasil, aqui na América, espalhado pela América do Sul. Você vai encontrar lá na África, você vai encontrar lá falando da Oceania. Essa parte de savana e floresta sazonal tropical você encontra aqui na América do Sul, na África, Oceania, parte da Ásia. Um outro exemplo aqui, ó, a gente falou da taiga, né? A taiga, esse roxinho aqui, você encontra ele na América do Norte, você encontra lá para a banda da Europa mais ao norte, como a Rússia, certo? Boa parte dela tem essa floresta boreal, essa taiga, e por aí vai. Então, esses biomas, o que eles têm em comum? Clima muito próximo, a vegetação é muito parecida e a fauna, os animais são muito parecidos. Lembre, são parecidos, não são os mesmos. Então, por exemplo, floresta tropical. Você encontra aqui na Amazônia, você vai encontrar onça-pintada. Se a gente for lá para a África, você não encontra onça-pintada, mas você vai encontrar algo parecido, como a chita, como os grandes felinos que vivem os grandes felinos africanos, certo? Então, são semelhantes, não os mesmos organismos, certo? É isso que vai constituir os biomas. Então, clima semelhante, fauna e flora. São os três pilarezinhos para você determinar que tal ecossistema faz parte de um mesmo bioma, certo? Então, na aula de hoje, era isso, somente isso. Aula rapidinho, só para a gente despedir e aproveitar esse recesso para a gente se cuidar mais ainda. Lembra, quanto melhor a gente se resguardar agora,
mais rápido a gente vai voltar depois, certo? Quanto mais a gente furar essa quarentena, mais o pessoal for para as ruas e vocês também, mas a gente vai contribuir para essa quarentena se prolongar mais ainda. Então, tomem cuidado, se cuidem e cuidem dos seus. Valeu!